Olá, candidatos. Sou o professor Fabrício Mariano. Nós vamos dar início a uma gravação de tópicos importantes de raciocínio lógico para concurso. Esse aqui é o meu livro de raciocínio lógico, né, da editora Campos, que está na 5ª edição, Fabrício Mariano, voltado para concurso público. Vou indicar também, né, o livro de raciocínio lógico da CESP-NB, né, caso o candidato enfrente a banca CESP. Tem o livro teórico também, junto com o professor Marco Antônio Renato Oliveira, de teoria e exercício também da banca CESP. Oriento também o candidato a estudar o livro de exercício resolvido Banca Sesgran Rio, que é uma banca que desde 2008 para a Petrobras, cargo administrador, engenharia de produção, não vem muito repetindo as questões de prova. Então é uma banca bem diversificada, tem um livro de exercício resolvido, que vale a pena também o candidato ter acesso, porque a Banca Sesgran Rio, ela invade, na verdade, todas as outras bancas. Então é uma banca que realmente vale a pena. E tem o livro também de matemática básica, que está na 2ª edição, junto com o professor Anderson Menezes, né, que é importantíssimo, né, para o aluno ter a base para entrar em raciocínio lógico, dado que raciocínio lógico está ligado, né, com alguns conteúdos básicos, né, da matemática básica. Bom, qual é a ideia dessa gravação aqui, dessa aula aqui, né, para divulgar? É o candidato estar atento a definições básicas e conteúdos programáticos que sempre caem em prova, que é o conceito de fração, princípio da regressão e o princípio do Pombal, que são assuntos muito interligados, que está caindo, na verdade, em qualquer concurso público. Então vou dar um exemplo aqui bem simples e fazer uma aplicação desse conteúdo programático. Vamos à aula. Números racionais de fração. O que o candidato tem que entender aqui? Toda vez que eu tenho conceito de fração, quando eu pego isso aqui cheio, eu falo que é o todo, é um inteiro. Então, se eu tenho uma fração que é dividida em 30 pedaços, é como se eu tivesse 30 avos. Se eu tivesse 10 sobre 10, ou 5 sobre 5, tudo isso dá um inteiro. Isso quer dizer o seguinte, eu tenho 5 pedaços de pizza e comi 5. Eu tenho 30 pedaços de pizza e comi 30. Tenho 10 pedaços de pizza e comi 10. Então a fração que me dá o chamado todo é sempre o inteiro. Isso é importantíssimo. Veremos para problema de torneiras, né? Meio, né? Então eu tenho a barra de chocolate e comi a metade. Então se eu comer a metade, eu vou ficar com a outra metade. O meu foco, vamos ver daqui a pouco, é o ficou. Eu tenho uma barra de chocolate, dividi em 5 pedaços. Se eu dividir aqui em 5 pedaços e comi 2 pedaços, eu comi 2/5. Então, o que ficou, né, vai ser o chamado 3/5. Eu vou trabalhar sempre o conceito do que ficou. Aqui é a ideia do todo e aqui eu vou forçar o conceito de ficou. Então, uma ideia muito simples de fração. Mas, Fabrício, o que é a fração, né? É toda a razão do tipo A sobre B? Não deixa de ser, né? Onde o B é diferente de zero? Não deixa de ser. Mas eu quero entrar aqui em definições clássicas de fração. A ideia é uma aplicação, né, para o chamado princípio da regressão, que é importantíssimo. Nesse slide, né, eu tenho aqui, ó, uma aplicação. João comeu 2/7 da barra de chocolate. Quanto sobrou da barra de chocolate? Então, qual é a ideia aqui? Se você comeu ou devorou 2/7, né, 2/7, o meu ficou em fração vai ser 4/7. E vou trabalhar sempre com a ideia, alguma coisa vezes 4 dividido por 7. Vou sempre representar assim, né? Porque aqui é o numerador e aqui é o denominador. Aqui multiplica e aqui divide. João comeu 3/4 de uma pizza. Quanto sobrou da pizza? Então, se ele comeu 3/4 da pizza, 1, 2, 3, 4, né, sobrou em fração 1/4. Então vai ser alguma coisa vezes 1 dividido por 4. Mas ficar atento que alguma coisa vezes 1 é dá ele mesmo. Então vou só colocar dividido por 4. Então ficar atento com isso aqui. Veremos que o nosso foco é o ficou. No fundo, né, eu estou fazendo a seguinte relação. Representação da fração restante.
consiste em representar a fração A sobre B como? A sobre B, o A multiplica e o B divide. Então, ó, o A multiplica e o B divide. Então, represente as frações abaixo de acordo com o modelo acima. Então, eu vou forçar essa nomenclatura aqui para aplicarmos. Então, ó, 2/5 é alguma coisa vezes 2 dividido por 5. 3/7, alguma coisa vezes 3 dividido por 7. 1/4, alguma coisa vezes 1 dividido por 4. Vou colocar só o dividido por 4, porque vezes 1 dá no mesmo. Veremos que isso aqui tem uma aplicação muito interessante. Soma de frações. É só para relembrar isso aqui também, né? Somar fração com o denominador diferente, no fundo é tirar o MMC, né? Mas depois eu vou explicar o porquê disso para valer, mas aqui é uma ideia só para aplicar. Então tem aqui, ó, meio, né? Mais 1/3. O MMC é 6, né? Então aqui é 3 e aqui é 2. 3 vezes 1, 3, mais 2 vezes 1, 2, 5/6. Só para relembrar o conceito de soma de fração, né? 2/5 mais 3/4. 2/5 mais 3/4. Se dois números são naturais consecutivos, 4 e 5, no caso n mais 1, o MMC é o seu produto, teorema, né? Então o MMC aqui é 20, não tem como, aqui é 20. Então aqui é 4, 20 por 5 dá 4, e aqui é 5, né? 4 vezes 2, 8, mais 5 vezes 3, 15. Então vai dar 23 sobre 20. Se eu quiser representar aqui em fração, vezes 5 dividido por 6. Aqui, vezes 23 dividido por 20. Só para forçar essa linha de raciocínio. 2/5 menos 7/3. Então tem aqui 2/5 menos 7/3. O MMC, né? Entre 5 e 3. Lembra que 5 e 3 são primos entre si. Primos entre si são dois números que têm como divisor comum apenas a unidade. Só isso. Então o MMC aqui é 15. Então aqui é 3 e aqui é 5. 3 vezes 2, 6. Menos 5 vezes 7, 35. Vai dar menos 29 sobre 15. Então qual é a ideia aqui? O aluno relembrar, né, de somar e subtrair fração. Fabrício, me dá uma aplicabilidade disso. Vamos lá. Pelo amor de Deus, né, nada desse macetezinho que eu também sei, encher duas torneiras, produto pela soma. Uma torneira e um ralo, produto pela diferença. É óbvio que eu sei isso, né? Óbvio que eu sei isso, né? Às vezes a pessoa explica isso como se fosse, né, um milagre. Não, isso aí tem a ver para início de conversa com física, né? Mas não quero nem estar essa discussão. Vamos tentar entender isso aqui de várias maneiras, né? E principalmente de uma maneira geral, porque os dados vão cometer erros nessas questões de torneiras mais maldosas. Então vamos lá. Uma torneira A enche um tanque em 6 horas. Então uma torneira A enche o tanque em 6 horas. Uma outra torneira, né, a B, enche o mesmo tanque em 4 horas. Então eu vou chamar B em 4 horas. As duas torneiras juntas encherão o tanque em... Então qual é a ideia aqui, ó? Duas torneirinhas, né, a torneira A torneira B. Eu tenho aqui A com B. Qual a ideia? O referencial aqui é 1 hora. Então o que nós vamos fazer aqui, né? O que nós vamos fazer aqui? Em 1 hora, o A vai encher 1/6 em fração. Em 1 hora, o B vai encher 1/4 em fração. O A mais B, em 1 hora, o A mais B vai encher 1/6 mais 1/4. Então nós vimos aí o conceito de soma de fração, né? MMC é 12. Então aqui dá 2 e aqui dá 3. Né, que vai dar 2 mais 3, 5 dozeavos. Então se 1 hora eu encho 5 dozeavos, num tempo T, qual é a fração que vai dar o tanque cheio? É 1 inteiro, por isso que eu falei aquele 1 inteiro lá, é o todo, né? É como se fosse o tanque todo cheio, né? Se nós olharmos aqui e fazer multiplicação, já pode fazer direto. O tempo é o inverso da fração 12/5 da hora. Mas Fabrício, como é que eu saio disso aí, 12/5 da hora, né?
só o candidato fazer assim, né? É só o candidato fazer assim. Então meu tempo, né? De A mais B, 12 quintos da hora. Então vai ser 12 dividido por 5. 2 vezes 5, 10 para 12, 2. Então são 2 horas inteiras mais 2 quintos da hora. 1 hora são 60 minutos. Então 2 horas inteiras mais 2 quintos de 60. 60 por 5, 12. 12 vezes 2, 24. 2 horas e 24 minutos. Ah, Fabrício, eu poderia chegar a esse resultado aqui por um macete. Você sabe? É óbvio que eu sei, né? Óbvio que eu sei, né? O candidato pode fazer assim também. O tempo de A mais B para 2 torneiras é o produto pela soma. Só vale para 2 torneiras. Então vai ser 6 vezes 4 sobre 6 mais 4, que vai dar 24 por 10, 12 quintos da hora. Mas aqui você, na verdade, não aprendeu nada, né? Você apenas aplicou uma macetezinha aí que é muito popular, que sai da soma dos inversos. Mas não quero discutir por aí, não. A solução, no meu entender, mais importante não é nenhuma dessas duas que eu coloquei. A mais importante que eu vou colocar agora. A torneira A enche em 6 horas. Então, num tempo T, enche T sobre 6. A torneira B enche em 4 horas. Então, num tempo T, T sobre 4. As duas juntas tem que dar um inteiro, tem que encher o todo. Essa é a solução mais importante, porque aqui eu acho direto. Porque olha só, candidato. T sobre 6 mais T sobre 4 encheu tudo, um inteiro. Então o MC é 12. 2, 3 e 12. Então ficou 2T mais 3T igual a 12. 5T igual a 12. Tempo igual a 12 quintos da hora, né? Que dá 2 horas, né? E 24 minutos, que é 12 por 5, 2 vezes 5, 10, 12, né? Dá 60 por 5, 12, 2 vezes 2, 24. 2 horas e 24 minutos que nós vimos aí. Então, essa solução aqui, candidato, né? Essa construção aqui, ó, T sobre 6 mais T sobre 4 igual a 1, que é a versão mais importante, que eu vou fazer questões mais sofisticadas disso aí, né? Então vamos lá. Uma torneira A enche o tanque 6 horas e um ralo esvazia o mesmo tanque 4 horas. Com a torneira e o ralo aberto, o tanque ficará cheio em... Então, por equação, né, é a melhor solução. Então, T sobre 6 menos T sobre 4 igual a 1. Porque aqui é torneira e aqui é ralo que esvazia. Torneira enche positivo, ralo esvazia negativo. MMC é 12. Então aqui é 2, aqui é 3 e aqui é 12. Então vai dar 2T menos 3T igual a 12. Menos T igual a 12. Tempo igual a menos 12. Candidato, esse tempo negativo está dizendo, né, que ele vai esvaziar. E fala que a questão fala assim, um ralo esvazia o mesmo tanque. Com a torneira aberta com a torneira e o ralo abertos, o tanque ficará cheio em... Bom, o que acontece aqui? Se o tanque está cheio e a vazão, né, ou seja, esvazia muito mais rápido que enche, o resultado final é vazio. Então esse tempo negativo, não é porque o tempo é negativo, a gente está dizendo que vai ficar vazio. Então cuidado para a interpretação. Porque se você faz produto pela diferença, você perde essa situação se está cheio ou vazio. Então cuidado que a banca é maldosa, né? Cuidado que a banca é maldosa. Por que eu gosto de fazer por equação, né? Para o candidato ficar atento com essa situação aqui, né? Ó, uma torneira enche um tanque em 12 minutos, enquanto uma segunda torneira gasta 18 minutos para encher o mesmo tanque. Com o tanque inicialmente vazio, abre-se a primeira torneira durante X minutos. Ao fim desse tempo, fecha essa torneira e abre-se a segunda, a qual termina de encher o tanque X mais 3 minutos. Calcule o tempo gasto para encher o tanque. Então é uma questão muito interessante, que você faz para esses macetezinhos aí, né, muito batido, né, muito, né, antiquado, de produto pela soma, produto pela diferença, não vai te levar a lugar nenhum. Então vamos ficar atento aqui. A torneira acha um tanque de 12 minutos. Então vamos chamar a torneira A no tempo T, T sobre 12.
a torneira B, né, em 18 minutos. Então no tempo T sobre 18. Só que a banca fala o seguinte: abre essa primeira torneira durante X minutos. Então A vai ser X sobre 12. E a outra, termina de encher o tanque X mais 3 minutos. Então a B, X mais 3 sobre 18. Se termina de encher, as duas somadas tem que dar 1 inteiro, que encheu o tanque. Então no fundo você está resolvendo isso aqui, né? No fundo você está resolvendo essa equação aqui, né? Então eu tenho X sobre 12 mais X mais 3 sobre 18. Se vai encher o tanque, né? Se vai encher o tanque, isso aqui dá 1. O MMC é 36, então aqui é 3, aqui é 2 e aqui é 36. Então vai ficar 3x mais 2 que multiplica x mais 3 é igual a 36. 3x mais 2x mais 6 é igual a 36. 5x é igual a 30. X é igual a 6. Aí o candidato, ele acha o x e percebe que não tem na resposta. Mas atento para o que a banca quer. Calcule o tempo gasto para encher o tanque. Veja que o tanque vai ser enchido em x e depois x mais 3. Então o x não é a resposta, né? Porque a torneira A fica durante x e a torneira B em x mais 3. Então o A é x e o B é x mais 3. E o x era 6, 6 com 9 dá o quê? 15 minutos. Então é uma questão muito interessante, né? Onde aqui eu estou tentando eliminar esse conceito aí que é muito popular, mas é muito velho, né? De produto pela soma e produto pela diferença. Tem gente que adora, mas isso para mim já está ultrapassado. Porque pega uma questão dessa aqui, você não vai conseguir fazer esse tipo de questão.